Até hoje, ainda tem gente que é partidário da retirada da válvula termostática. Antes mesmo de iniciar o vídeo, nós vamos esclarecer um mito que está causando uma enorme confusão. Não dá para falar de válvula termostática nem de sistema de arrefecimento sem falar do líquido circulante entre motor e radiador. Mas nós estamos falando da água ou do aditivo? Se você disser água, os puristas vão dizer que você está errado. E até que eles têm alguma razão. Porque o líquido circulante ele é composto de 30% de aditivo concentrado, mas também ele tem 70% de água desmineralizada. É lógico que essa proporção pode ser diferente dependendo do fabricante. E ainda para ajudar, nós temos o aditivo pronto para uso. Esse aditivo pronto para uso, ele já vem misturado com a água desmineralizada. Então você não precisa diluir. Você tem que usá-lo puro, principalmente quando você for completar o líquido de arrefecimento. Mas o que é o aditivo? O aditivo é um composto com base em etileno glicol, que é um anticongelante e também aumenta o ponto de ebulição da água. Mas não é só isso. Ele protege com as suas várias substâncias todo o sistema de arrefecimento, como o radiador, mangueiras, bloco, carcaça da válvula termostática e até a bomba d'água. Feito esses esclarecimentos, no vídeo nós vamos usar de forma didática, nós vamos falar água, líquido do radiador, líquido de arrefecimento, mas agora você já sabe do que se trata. E também nós vamos mostrar na prática um defeito que nenhum scanner consegue detectar. Está destruindo os motores no trânsito urbano todos os dias. E se você roda no anda para da cidade, este pode ser exatamente o seu motor. Até hoje, ainda tem gente que é partidário da retirada da válvula termostática. Qual a premissa por trás disso? É que a válvula termostática faz o motor aquecer muito rapidamente, o que é uma verdade. Mas se o seu carro está aquecendo demais, vem comigo. Eu vou te revelar alguns segredos do sistema de arrefecimento que vão proporcionar a você entender a causa do problema e resolver de uma maneira bem simples, sem arcar com prejuízo por excesso de consumo e sem danos futuros por manutenção incorreta, mantendo a originalidade do seu veículo. Vamos? São exatamente 6 horas de uma manhã gelada. Eu vou dar a primeira partida no meu carro. Será que vai pegar? Pega sim, né? Por que não? Ah, mas o meu carro é álcool. Ah, bom, se é álcool, basta puxar o afogador, apertar o botão do injetor de gasolina, pisar um pouquinho no acelerador e dar a partida que ele vai pegar. Epa, espera aí. Isso aí foi anos atrás, na época do carro carburado. E se eu te disser que hoje tudo funciona igualzinho, só que pelo sistema eletrônico? E eu vou mostrar para você como que a central eletrônica usa a válvula termostática para fazer tudo isso funcionar perfeitamente, sem erro.
O frio lá fora ainda está castigando. Você corre para dentro do veículo, bate a porta e liga a chave de ignição. Mas antes mesmo de você dar a partida, a central eletrônica já faz um check-up, verifica através do sensor de temperatura a temperatura do líquido de arrefecimento, que é a temperatura do motor. A bomba de álcool já pressuriza a linha e quando você finalmente dá a partida, a central enriquece muito a mistura, injeta gasolina do tanquinho e o motor desce. Mas onde entra a válvula termostática aí? O nosso motor, trabalhando na condição da primeira partida, seria um desastre. A mistura rica consome muito combustível, polui o meio ambiente, carboniza vários componentes e não tem um bom rendimento. Aqui entra a válvula termostática. O nosso motor, mesmo funcionando, levaria um tempão para aquecer todo o líquido refrigerante que está no bloco do motor, que está nas mangueiras, que está no reservatório de expansão e principalmente no radiador. Então a válvula termostática bloqueia a circulação do líquido para o radiador e para as mangueiras, mesmo que a bomba d'água esteja trabalhando constantemente. E aí vai ficar só aquele pouquinho de líquido dentro do bloco do motor, que para o desespero de muitos aquece rapidamente. Então agora nós vamos ver na prática como e por que ela faz isso. E o que acontece se a temperatura subir demais. Antes de mostrarmos o seu funcionamento na prática e a válvula com um defeito real, eu vou revelar o segredo de por que os nossos motores dependem desta válvula para o seu funcionamento correto. Para o desespero de alguns, os nossos motores foram projetados para trabalhar quente. Os nossos motores só trabalham perfeitamente com economia de combustível, sem poluir o meio ambiente, com o máximo de rendimento e o mais importante, com grande durabilidade acima dos 90 graus. E alguns podem chegar a 100 graus sem problema. E a válvula termostática aqui atua nas duas pontas. Como nós dissemos, a válvula termostática agora está atuando nas duas pontas. Com o motor frio, como nós já vimos, ela bloqueia a circulação do líquido para o radiador e aquece rapidamente o líquido que está somente no bloco do motor. Mas isso tem um limite. Quando esse líquido atinge um determinado limite, a válvula termostática começa a abrir devagarzinho e vai misturando o líquido quente do motor com o líquido frio do radiador. E com o passar do tempo, todo o líquido do radiador já está misturado com o líquido dentro do motor, estando próximo da mesma temperatura. Aí está tudo bem, mas o motor continua funcionando e vai continuar aquecendo. Vai chegar um ponto que tanto o líquido dentro do bloco como o líquido do radiador já estão a temperatura alta. Então a central sabe exatamente qual é essa temperatura limite através do sensor de temperatura. Se chegou no limite, ela vai ligar o ventilador do líquido de arrefecimento ou vai ligar o ventilador do radiador. E aí tudo começa a esfriar. Mas se por acaso, por exemplo, se você está numa estrada nessa manhã fria, começar a esfriar demais,
a válvula termostática começa a fechar de novo. Agora que você já conhece o funcionamento exato da válvula termostática, vamos lá na bancada desmontar uma. Mas preste atenção nos componentes, porque é assim que eu te mostrar o defeito na prática, vai ficar fácil para você perceber porque é tão difícil de detectar esse defeito com o veículo funcionando. Bem, aqui está a nossa válvula termostática. E aqui ela já está montada, né, na sua carcaça. Então vamos desmontar para a gente conseguir ver os elementos. Neste caso aqui, ela é bem facinha de desmontar. Pronto. Tá o primeiro suportinho. Uma parte importante aqui, ó, a mola. E aqui o elemento sensor. E aqui nada mais do que a carcaça, né? A borrachinha de vedação. E esse pino aqui, ele vai ficar ancorado aqui no fundo. Então, aqui dentro é que está o segredo. É aqui dentro que nós temos a cera expansível, que ela está no estado sólido. No momento que você atinge a temperatura programada, a partir de 82 graus mais ou menos, esse pino vai ser expulso para fora, ele vai expandir. Quando ele expande, ele pega no fundo da carcaça, apoia no fundo da carcaça. E quando ele apoia no fundo da carcaça, essa força que ele vai fazer no fundo da carcaça vai empurrar o conjunto para cima, vai vencer a força da mola, vai vencer a força da mola. No instante, aqui está vedado. Não, aqui seria a saída do líquido de arrefecimento para o radiador. E aqui seria o líquido quente do motor. Só que, como eu disse para vocês, ela veda essa passagem. Só que no momento que aquece na temperatura ideal, ela vence a força da mola e vai fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Fazendo esse movimento, ó, o líquido entra, o líquido quente entra por aqui, ó, e sai aqui, ó, indo para o radiador. Parece complexo, mas é bem simples. A tecnologia mesmo está aqui dentro. Isso vai permitir que a válvula abra, mas não só abra, que abra escalonadamente, de ponto em ponto, de acordo com a variação da temperatura. Agora, o defeito invisível que nós falamos. Vamos dar uma olhada nessas válvulas termostáticas. Prestem atenção para vocês identificarem onde está o defeito. Essas válvulas termostáticas, elas estão na temperatura ambiente. Nesta temperatura, como nós já dissemos, a válvula termostática bloqueia a passagem do líquido do radiador, do líquido do motor, na parte quente, para a parte fria
aqui do radiador. Como que é feito isso? Olha aqui, esta haste, essa parte aqui da vedação, ela é empurrada pela mola para o fundo da carcaça. Então, se vocês prestarem atenção, ó, essa haste de vedação está empurrando essa mola para o fundo da carcaça, vedando completamente a passagem. Aqui dá para ver melhor, porque dá para ver os dois lados, ó. Se vocês verem, ó, a haste lá dentro está vedando a passagem. Esta aqui também, ó, se vocês analisarem aqui pela mola, a mola está empurrando a haste de vedação para baixo, encostando na carcaça e vedando a passagem. Elas estão na temperatura ambiente. Então, nesta condição, nenhuma delas pode deixar passar líquido de arrefecimento. Agora sim, vamos ver na prática o defeito invisível ao scanner e explicar por que ele está destruindo os motores. Vamos lá. O que nós temos aqui? As nossas duas válvulas que a gente tinha acabado de ver na condição de temperatura atmosférica. Nessa temperatura, as duas deveriam bloquear a passagem de líquido do motor para o radiador. Então vamos fazer um teste. Ver primeiro essa válvula aqui da nossa esquerda. Percebem? Ela bloqueou totalmente a passagem de líquido. Ela está cheia até a boca e não vazou nenhuma gota. Caiu umas gotinhas ali agora, que foi que transbordou, mas ela bloqueou. Agora vamos verificar a válvula da direita. Percebe? Eu não consigo nem encher o copo aqui. E nessa temperatura ambiente, ela deveria estar bloqueando toda a passagem de líquido. Então, esse é um defeito que, quando ela está montada, nenhum scanner vai conseguir detectar. Certo? E por que esse defeito destrói o motor? Nós sabemos daqui mesmo que o nosso motor precisa trabalhar quente. E se a válvula termostática travar aberta, aí não tem jeito. O seu motor não esquenta nunca na cidade. E nós sabemos que a mistura rica do motor frio vai carbonizar as velas, matar o catalisador, danificar a sonda lambda e, se persistir, vai carbonizar a câmara de combustão, carbonizar a base das válvulas, danificando o cabeçote. E a partir daí, vai embora o seu motor. Bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa pequena imersão na tecnologia dos motores de 3 cilindros. Mas isso foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar cada um desses componentes, mostrando a sua tecnologia, o seu funcionamento e o seu diagnóstico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu like e principalmente compartilhar esse vídeo aí com os nossos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Oliveira e nós nos veremos em breve com mais conteúdo desse fascinante mundo da tecnologia dos motores de 3 cilindros. Até lá!